Académicos debatem sobre ganhos da paz e o contributo da juventude para o desenvolvimento do país. Mais de 3.000 formandos concluem curso básico de migração num dia em que o Serviço de Migração e Estrangeiros assinala 49 anos de existência. Na República Democrática do Congo, o ex-presidente Joseph Kabila regressa ao país para participar das iniciativas de pacificação do leste da RDC. Hoje Notícias, edição de sábado, 19 de abril de 2025. Seja bem-vindo. Reúne estudantes, especialistas em psicologia e entidades religiosas para juntos refletirem sobre os benefícios da paz e o contributo da juventude no desenvolvimento de Angola. Na Universidade Metodista está a acompanhar a primeira conferência universitária o Simão João, que se junta a nós agora em direto. Simão João, muito boa tarde. Vamos aos detalhes desta informação. Exatamente, Alberto Capitão, boa tarde para si e para quem nos acompanha nesse instante. De resto, um assunto que reúne, tal como disseste, aqui no principal auditório da Universidade Metodista de Angola, estudantes universitários e também especialistas em psicologia e, claro está, a entidade máxima da Universidade Metodista de Angola e da Igreja Metodista Unida, Bispo Gaspar João Domingos, com quem nós vamos agora à conversa sobre esta primeira conferência universitária da juventude sobre desenvolvimento e também a paz em Angola. Senhor Bispo, muito boa tarde. Há instantes, quando dissertava, tocou aqui alguns exemplos do episcopado metodista. Até que ponto é que, de facto, estes bispos que lutaram para que o desenvolvimento pudesse chegar em Angola podem inspirar esta juventude universitária aqui? Muito obrigado por essa oportunidade. Para nós é motivo de grande satisfação nesse primeiro congresso universitário da Universidade Metodista, olhar para o interesse dos jovens em relação à história da Igreja Metodista Unida. E nós dissemos que, para falar de paz e para falar de desenvolvimento, nós temos que saber que paz, que desenvolvimento. Porque dependendo das perspectivas, nós vamos entender a paz de acordo com os interesses que cada um manifestar. E aqui nós procuramos então trazer para os estudantes a necessidade de olhar-se para a semente. Porque diz-se que tal pai, tal filho. No entanto, se entendermos o surgimento da Igreja Metodista na origem, nós podemos notar que ele está extremamente associado a tudo que a Igreja Metodista Unida fez e faz aqui com os jovens, com as mulheres, os homens, as crianças e todos os setores. Porque a Igreja se prima pelo lema reformar a nação, especialmente a Igreja, e espalhar a santidade bíblica em toda a terra. É sobre esses fundamentos que a Igreja vai operar. Reformar a nação. Precisamos entender que não devemos pactuar com as injustiças. Devemos entender que todos, homens e mulheres, são iguais perante Deus. E sobre essa perspectiva, nós estamos em condições de criar uma sociedade mais igualitária, menos violenta, menos egoísta, onde se queira pensar simplesmente de forma individual. Por isso é que entendemos que há toda uma necessidade de se transmitir esses valores do princípio ou da fundação da Igreja, para que todos nós entendamos que temos uma linha a percorrer na busca da paz e do desenvolvimento.
Sr. Bispo, muito obrigado por essas palavras. Obrigado, sim, obrigado. Exatamente. Aqui então as declarações do Bispo da Igreja Metodista Unida em Angola, Gaspar João Domingos, um dos conferencistas nesta primeira reunião dos jovens da Universidade Metodista de Angola, associação académica desta universidade, que está aqui a reunir estudantes e também especialistas em psicologia para abordar o papel da juventude na paz e também no desenvolvimento de Angola. É um assunto que nós vamos trazer em próximos serviços de informação da Rede Girassol. Por agora é tudo. Boa tarde. Boa tarde, Simão João e o Bruno Costa, que acompanham esta primeira conferência sobre os ganhos da paz e o contributo da juventude para o desenvolvimento do país no mês dedicado à paz e também à juventude. Ora, olhamos para outras atualidades. Mais de 1000 pessoas devem ser atendidas na Feira da Saúde, que acontece neste momento no município da Samba, com o objetivo de promover saúde e bem-estar às comunidades num mês dedicado à juventude. No evento estão disponíveis diversos serviços, desde consultas de pediatria, rastreio do cancro da mama e das diabetes. A Vinísia Mateus tem mais informações agora em direto. Vinísia, boa tarde. Boa tarde, Alberto, capitão, e a toda a audiência da Rede Girassol. Respondemos a partir do Centro Cultural Paz e Flor, onde várias famílias acorreram à instituição para participar da Feira de Saúde, com o objetivo de promover bem-estar e saúde às comunidades aqui do município da Samba. Mas para mais informações nós vamos à conversa com o diretor do município da Samba, Miguel Mayambe. Muito boa tarde, está em direto para a Rede Girassol. Que serviços temos aqui hoje? Bom, mais uma vez quero agradecer a presença da TV Girassol por acompanhar esse nosso trabalho no município da Samba. Hoje é um dia muito importante que estamos a fazer a aproximação dos nossos serviços à comunidade. Portanto, nós trouxemos vários serviços para adultos, crianças, homens, mulheres. Nos serviços que nós temos aqui, temos consultas de medicina, consultas de pediatria, consulta pré-natal, puericultura. E também temos análises clínicas, rastreio da diabetes, e também vamos fazer o rastreio da malária. É uma iniciativa da administração municipal da Samba que vai, portanto, dar continuidade durante o ano todo. Todos os meses teremos sempre uma feira da saúde na comunidade. Quantas pessoas, em média, serão atendidas aqui hoje? Nós vamos atender acima de 1000 utentes e estão envolvidos mais de 100 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros e técnicos de diagnóstica terapêutica. Numa altura em que a cólera ainda preocupa as nossas autoridades sanitárias, que medidas é que estão a ser tomadas para a prevenção aqui no município? Bom, nós no município da Samba, felizmente estamos a trabalhar em estreita colaboração com as comissões de moradores e a comunidade. Portanto, o grande problema que nós tivemos era a questão do mercado da Mabunda, que havia, portanto, péssimo saneamento básico. Mas, felizmente, a intervenção do governo provincial, do nível nacional, provincial, e, em particular, a nossa administradora Lloyd de Faria, fez com que tomássemos medidas preventivas no mercado. Portanto, o encerramento do mercado da Mabunda ajudou-nos a prevenir, portanto, um surto de cólera a nível da Samba. Mas, ainda assim, tivemos casos de cólera. E com o apoio das comissões de moradores da comunidade, com a limpeza dos bairros, com a distribuição de hipoclorito, sensibilização porta a porta, conseguimos controlar a situação. Nesse momento não temos casos de cólera, mas ainda assim vamos continuar a intensificar o trabalho de sensibilização nas comunidades, porta a porta, intensificar o trabalho da vigilância nas comunidades. Muito obrigada. Muito obrigada. Foram então as palavras do diretor da saúde aqui no município da Samba. Relembrar que temos uma média para atendimento de mais de 1000 pessoas hoje aqui na feira. Esse é tudo que nós podemos avançar de momento e voltamos nos próximos serviços noticiosos. Boa tarde. Boa tarde, Vinísia Mateus. O Ministério da Saúde comunica que nas últimas 24 horas foram notificados 343 casos de cólera, sendo 186
na província de Benguela, 51 na província de Kwanza Norte, 34 em Luanda, 27 na província de Malange e 16 na província do Bengo, 12 no Kwanza Sul, 9 na província de Icolo-Bengo e 3 na província da Huila, 2 na província do Namibe e 1 na província de Cabinda, igualmente 1 na província do Ambo e também na província do Cubango. Nas últimas 24 horas foram registrados 10 óbitos, 7 na província de Benguela, 2 na província de Luanda e 1 em Malange, e receberam alta 274 pacientes e atualmente estão internados 1.296 pacientes espalhados pelo país. O Serviço de Migração e Estrangeiros realiza neste momento o ato central das comemorações do 49º aniversário da sua existência, ao mesmo tempo que acontece também o encerramento do segundo curso básico de migração que formou mais de 3.000 jovens. O ato está a ser presidido pelo Ministro de Tutela, Manuel Gomes da Conceição Homem, no caso Ministro do Interior. A acompanhar este evento está o Ernesto Jaime, com quem conversamos agora. Ernesto, boa tarde. Boa tarde aos telespectadores que nos acompanham nesta altura. Hoje o Serviço de Migração Estrangeiro assinala 49 anos de existência. E este cenário aqui bem a mim atrás de marcha dos agentes que encerram então o segundo curso básico de migração coincide exatamente com este ato de celebração dos 49 anos de existência do Serviço de Migração e Estrangeiro. É um dia de festa para este órgão afeto ao Ministério do Interior. São mais de 3.000 agentes, novos agentes do Serviço de Migração Estrangeiro que concluem então aqui esta formação, uma formação que obviamente passou por aquilo que tem que ver com questões ligadas à legislação de imigração, e para mais detalhes vamos à conversa com a diretora do Gabinete de Comunicação do Serviço de Migração e Estrangeiros, Dominga Mendonça. Muito boa tarde, em direto para o Hoje Notícias da Rede Girassol. Qual é o enquadramento que se pode fazer nesta altura, que se celebra 49 anos de existência e também com o encerramento do segundo curso básico aqui destes novos agentes do SME? Boa tarde, prezados jornalistas da TV Girassol e distintas estações aqui presentes. Primeiro agradecer pela vossa presença, por serem juntados ao SME nesse momento festivo de 49 anos da nossa existência enquanto instituição. O enquadramento que se pode fazer, ou seja, o que representa então 49 anos para o Serviço de Migração, dizer que para nós é um momento histórico, esta celebração em particular, isto porque coincide com o encerramento do segundo curso básico de imigração, neste caso o curso de ingresso à carreira especial do Serviço de Migração e Estrangeiros. Então estamos a celebrar 2 em 1, no caso 49 anos e mais um encerramento. É também um momento de reflexão, é um momento em que o SME para, dentre várias atividades, promoveu durante a abertura das jornadas aspectos ligados a disciplinas, normas de atendimento ao público e dentre outras. Um processo que encerra hoje, mas que obviamente teve algumas dificuldades. Bem, no ano passado houve alguma interrupção. Eu questiono como é que foi o processo de enquadramento destes agentes que hoje terminam. Antes estavam ligados com alguns que deixaram de fazer parte deste barco, se assim podemos chamar. Como é que foi o processo de reintegração? Pronto, o processo de reintegração começou com a suspensão do curso, ou seja, o curso que havia já começado há algum tempo acabou sendo suspenso, não é, por conta de algumas irregularidades registradas, tal como Sua Excelência, Diretor-Geral do SME, também já fez referência.
E, em virtude dessa suspensão, começou-se então o processo de recadastramento, que consistiu na prova devida, ou seja, comprovou-se a existência destes candidatos mediante o controle presencial deles, passou-se para a fase de novos exames médicos para a aferição da robustez física, a aferição de questões psicológicas e outras, ver então se os candidatos não padecem, porque é o que a lei prevê, de nenhuma patologia que condicione o exercício de uma atividade como esta, que requer também esforço físico, porque tem a componente da atividade operativa. Também foram submetidos ainda a testes de aferição em língua portuguesa, concretamente o ditado, interpretação e compreensão do texto, porque, como o senhor ministro já disse, por detrás de um processo há um ser humano. Então é importante que o candidato que vai ingressar no Serviço de Imigração e Estrangeiros tenha esta componente devidamente comprovada. Feita ou passada esta fase de aferição, foi possível então, isto por uma comissão constituída, a elaboração das pautas, não é? Onde se definiu, onde se observou os candidatos na condição de apurados e os não apurados. Muito obrigado. Ouvíamos as palavras da diretora do Gabinete de Comunicação do Serviço de Migração e Estrangeiros, o SME, Domingas Mendonça. É importante frisar que foram mais de 5.600 recandidatados. Destes, 2.400 foram excluídos por insuficiências nas notas, idades avançadas, bem como envolvimentos em alguns crimes. Destes, 1.500 são do sexo masculino e 1.564 femininos apurados, compreendendo uma idade dos 18 aos 35 anos. Conseguimos ver aqui nas imagens momento de alegria, momento de euforia. Foram meses de recruta, momentos ou meses de confinamento, meses de aprendizado distante das famílias que hoje se fazem aqui presente para poder testemunhar, para poder abraçar os jovens que aqui estão e que obviamente poderão nos próximos tempos poder aplicar aquilo que aprenderam ao longo destes meses. De resto, é uma informação que poderemos concluir noutros espaços informativos da Rede Girassol, numa altura em que o Serviço de Migração e Estrangeiros completa 49 anos de existência e acaba de formar mais de 3.000 agentes. Boa tarde. Boa tarde, o contacto com Ernesto Jaime. Seguimos em Benguela. A Polícia Nacional foi nesta sexta-feira chamada a optar por uma atuação exemplar diante do cidadão comum e a evitar atos ilícitos, como é o caso da extorsão, prática que tem estado na base de muitas reclamações e que muito preocupa a corporação naquela região do país. O comissário Aristófanes dos Santos, ao dirigir-se aos efetivos patenteados nesta sexta-feira, chamou a atenção dos agentes da Polícia Nacional a pautarem por uma atuação dentro dos marcos da lei que regem a corporação. O que baliza a nossa atuação é a legalidade. Os chamados princípios de atuação policial em democracia, em que o princípio da legalidade é o princípio basilar. Todo polícia, para atuar, deve perceber se a sua atuação está dentro dos padrões, está dentro das normas previstas na Constituição, nos termos do artigo 209 e 210, e demais legislação, nomeadamente o Estatuto Orgânico da Polícia Nacional, a Lei de Bases sobre a Organização e Funcionamento da Polícia e outra legislação, como o Código de Procedimento Administrativo e outras. O respeito pelas garantias dos direitos dos cidadãos durante a atuação policial devem ser observados, tendo reforçado que os cidadãos não são inimigos da polícia. Devemos continuar e a melhorar o respeito pela garantia dos direitos e das liberdades fundamentais do cidadão. Devemos ter sempre bem presente que a polícia não tem inimigos,
mas sim adversários que por uma ou outra razão andam a delinquir e a cometer atos tipificados na lei como crime. A nossa missão constitucional é da garantia da ordem e da tranquilidade públicas em todo o território nacional. Foi mais de uma dezena de efetivos da Polícia Nacional contemplados no processo de patenteamento. A estes, o também delegado do MININTE ordenou mais disciplina. Por isso devemos ser disciplinados, ordeiros e exemplares. Quando um polícia comete uma infração, criminal ou disciplinar, mancha toda a corporação. Devemos ter sempre isto bem presente. Não é o caso porque os senhores foram devidamente avaliados, foram, estão e continuarão a ser acompanhados por nós. Exortação do comandante Aristófanes dos Santos durante o ato de patenteamento a mais de uma dezena de efetivos da Polícia Nacional em Benguela. Automobilistas em Luanda consideram que aumentou consideravelmente no seio da classe o nível de consciência sobre a responsabilidade durante o ato de condução, fruto da mensagem que tem sido passada pelas autoridades, apesar de algumas exceções. Os cidadãos defendem que, em períodos de feriado, como este da Páscoa, a fiscalização rodoviária deve ser reforçada. A responsabilidade na condução automóvel para alguns automobilistas ainda não atingiu os níveis recomendáveis de segurança nas estradas. Félix e Devânio entendem que a falta de prudência durante a condução é o que mais se verifica em alguns automobilistas, sobretudo em pausas prolongadas. É de lamentar que, vejamos, quem conduz as viaturas são pessoas adultas. Mas tivemos resultados negativos que temos, deixam a desejar. Até, aliás, a sinistralidade rodoviária tem sido uma das principais vias da morte, né? Depois da malária. E, sobretudo, nos fins de semana e feriados. E trata-se, estamos na Semana Santa. As pessoas deviam ter aquela noção de trata-se da Semana Santa, uma semana de reflexão. Mas eu tenho a certeza que vamos ter registros na segunda-feira com maior nível de acidentes. Quem está numa via tem que ter a melhor cautela 100% e tem que ter mais prudência e que o final de semana nada de exagerar, nada de procurarem fazer coisas que não tiverem fora do alcance e, contudo, outros colegas automobilistas, mais responsabilidade. Entretanto, há quem reconhece haver melhorias nos níveis de responsabilidade de alguns condutores. A minha opinião é que tem evoluído muito nos últimos anos. Acho que a sensibilidade dos condutores era menor. Hoje em dia cada vez se vê maior preocupação. Vê-se melhores comportamentos na estrada. Acho que há um longo caminho a percorrer, mas o caminho está traçado e acho que vê-se que há melhores comportamentos, as condições da estrada também estão muito melhores, já melhoraram muito ao longo dos anos. Acho que é uma questão temporal, isto é um processo de aprendizagem então para todos nós e acho que sim, a fiscalização também tem mostrado sido muito eficaz. A polícia ajudando os condutores a servir também de forma pedagógica. Eu acho que nestes fins de semana prolongados acentuar também a presença policial, o que é de alguma forma positivo. Para reduzir os números de mortes nas estradas, os automobilistas defendem maior sensibilidade comportamental durante a condução. Devemos todos nós ser responsáveis para reduzir, combater esse fenômeno. Porque é um fenômeno negativo que nos leva pela negativa, sobretudo Angola e Luanda, por aqui. Essa é uma das estradas de Catete, a famosa estrada de Viana, com muitos registros de acidente. O processo também não é só dos condutores, é dos peões. É preciso irmos à educação, irmos à base, sensibilizar. E o Comando Provincial da Polícia Nacional em Luanda deixa conselhos úteis para quem se fizer a estrada durante o fim de semana prolongado. Evitarem as famílias grandes deslocações, convivam
aproveitem a Sexta-feira Santa para uma reflexão profunda e evitar ambientes que possam de alguma forma comprometer a integridade física da própria família. As barreiras ou as barragens que são colocadas na via é precisamente para as abordagens, porque muitos dos indivíduos aproveitam-se esse momento para também realizar as suas ações, daí que quer as motorizadas que são sujeitas também a apreensões na base desse trabalho, mas também as vistorias que são feitas nas viaturas, muitas vezes encontramos armas brancas, katanas, facas, encontramos armas de fogo e também, obviamente, para fiscalizar o trânsito, não é? Estamos a concluir o primeiro bloco do Hoje Notícias, edição de sábado. Fique por aí, voltamos daqui a pouco com outras da atualidade. Estamos de volta a poucos dias do arranque, aqui em Luanda, da 15ª Assembleia Plenária do Fórum Parlamentar da região dos Grandes Lagos. A comissão organizadora reuniu-se para passar em revista o estado de preparação do evento, que inscreve até o momento 86 delegados dos Estados-membros do organismo interparlamentar, à exceção do Sudão do Sul, que estará ausente por razões justificadas. Dentre os vários temas em pauta, o encontro técnico orientado pelo deputado Pedro Sebastião, coordenador adjunto da comissão organizadora, que fez hoje o lançamento da plenária do Fórum Parlamentar da CIRGIL. Vamos agora acompanhar as palavras do deputado Pedro Sebastião. Vêm todos os países membros da nossa organização, à exceção de 2 países, a saber o Sudão, por razões sebejamente conhecidas, não tem parlamento neste momento, e o Sudão do Sul, que está a experimentar também algumas dificuldades nesse sentido e, portanto, justificou a sua não vinda a Angola por essas razões. De resto, estão todas as condições criadas para que a nossa organização possa realizar a sessão plenária do Fórum Parlamentar da Conferência Internacional dos Grandes Lagos com o êxito que todos nós esperamos que seja efetivamente atingido. Para isso, a Assembleia Nacional criou uma comissão de organização superiormente dirigida pela sua presidente, a doutora Carolina Cerqueira, e estão, portanto, criadas todas as condições materiais de alojamento, transporte, segurança, etc. Tudo aquilo inerente a uma atividade, a um evento como este que vamos realizar. Seguramente que os presidentes terão a ocasião de abordar esse aspecto no quadro de uma comissão que foi criada para o efeito, que vai apresentar o seu relatório à Conferência dos Presidentes das Assembleias Nacionais. E, a seu tempo, portanto, saberemos o que os nossos presidentes abordaram efetivamente em relação a essa temática. Um fórum que vai culminar exatamente com a liderança de Angola neste Parlamento. Exatamente. Termina a liderança da Zâmbia e passará para a República de Angola, na pessoa da doutora Carolina Cerqueira. Quais são os outros desafios? Os desafios que temos são grandes, nomeadamente o problema da instabilidade que temos na região, sobretudo na República Democrática do Congo, no leste, no Sudão, e até mesmo aquilo que vamos experimentando no Sudão do Sul e na República Centro-Africana. Portanto, a paz é um fator fundamental para o desenvolvimento. Daí que se possa dispensar a atenção devida para que possamos atacar esses focos no sentido de devolvermos a paz às populações dessas regiões. Olhamos agora para a atualidade internacional. O ex-presidente congolês Joseph Kabila, acusado pelo governo pelo Ruanda, tomaram grandes áreas de território, incluindo a cidade estratégica do leste, disse um assessor próximo do ex-presidente. Outro associado de Kabila e um alto funcionário do M23
também confirmaram o retorno do ex-presidente. Os três falaram sob condição de anonimato, já que não tinham autorização para falar com a imprensa sobre o assunto. O conflito de décadas no Congo se intensificou em janeiro deste ano, quando os rebeldes avançaram. A França vai lançar em maio uma operação para atrair centenas de cientistas de todo o mundo, numa altura em que os Estados Unidos da América estão a fazer um massacre orçamental na ciência, anunciou o ministro do Ensino Superior e da Investigação. Segundo o ministro francês Philippe Baptiste, a operação Choose France for Science será apresentada no dia 5 de maio pelo presidente Emmanuel Macron e visa reunir a comunidade científica e de investigação europeia, assim como discutir o retrocesso das liberdades académicas que se verifica em todo o mundo. Em entrevista à France Info, Philippe Baptiste afirmou que o seu país terá orçamentos dedicados para atrair e instalar cientistas de todo o mundo. Voltamos à atualidade nacional para falar do desporto. O 1º de agosto e o Vila Clotilde vão discutir a passagem às meias finais do Unitel Basket neste domingo, depois dos militares terem empatado a série dos play-offs ao vencerem ontem o encontro por 87-79. Os Santos do Maculusso apareceram em grande no pavilhão Fernando Sousa para empurrarem o Vila Clotilde às meias finais do Campeonato Nacional Sénior de Basquetebol. No entanto, foram os militares quem tinham a beca focada no jogo. O 1º de agosto, que havia escorregado no seu reduto, venceu o quarto inicial por 33-17. A Sexta-feira Santa parece ser uma data especial no calendário militar, pois tudo corria bem à turma de Lazare Adingono, que ganhou o segundo período por 22-14. Ao intervalo, a turma do Rio Seco já vencia por 24 pontos de diferença, 55-31 era o placar. O Vila Clotilde começou a acordar para o duelo no terceiro quarto, vencendo por 19-16. Porém, no fim do período, a vantagem ainda era militar, por 71-50. Os jovens do coach Miller só perceberam que com uma vitória estariam na outra fase, no derradeiro quarto, ao encaixarem 29 pontos contra os 16 dos militares. Entretanto, já era tarde demais para o Vila evitar a derrota por 8 pontos de diferença no marcador, 87-79. Esforçando a negra, o treinador da equipa derrotada, João Batista, sublinhou que a equipa abordou o encontro com excessiva vaidade, daí a queda com alguma dor. Entramos mal, acho que entramos de salto alto, como se diz na gíria. Mas depois, nos 2 últimos quartos, conseguimos mostrar o nosso basquete. Só nos resta para vencer o 1º de agosto, fez um excelente jogo aqui na nossa casa. Vamos continuar a trabalhar para domingo, irmos lá também buscar o que perdeu aqui hoje. Vai passar simplesmente por alongamentos, lanche livre e lançamento e correções. Não podemos esticar muito porque temos pouco tempo mesmo, conforme tu disseste. Mas vamos continuar a trabalhar para domingo a malta estar lá, não podemos fazer o nosso trabalho. No lado do 1º de agosto, Lazare Adingono felicitou a sua rapaziada por ter cumprido o que foi orientado. Nós ainda não estamos a jogar ao nível que estávamos a jogar há um mês atrás, por exemplo. Então, temos que recuperar os atletas e continuar a acreditar no nosso trabalho, a acreditar nesses atletas, porque eles querem mostrar também que eles pertencem no campeonato e que pertence numa equipa grande, com tradição. Nós temos um monumento que é o professor Vitor Cunha. Eu gostaria de o parabenizar para mais um ano de vida para o nosso dinossauro, o nosso gigante, que tanto fez para nós treinadores, nem só em Angola, mas em África, não só total. Então, nós gratos por todos os feitos do professor Vitorino Cunha e esperamos que consigamos representá-lo da melhor forma que podemos. O poste do Vila Clotilde, Gilson Martins, terminou o jogo com um duplo-duplo, 15 pontos, 14 ressaltos e 4 assistências. No conjunto do Rio Seco, o também poste Jerônimo Luiz fez igualmente um duplo-duplo, 18 pontos, 13 ressaltos e uma assistência. O jogo decisivo para ambas equipas será disputado na Casa dos Militares neste domingo, a seguir a uma vitória de cada conjunto.
Ora, 20 anos depois, o Sporting de Luanda voltou a confirmar presença nas meias finais da edição 47 do Unitel Basket, após uma vitória diante da Casa do Pessoal do Porto do Lubito por 84-70. O Dream Space foi grande demais para a formação portuária repetir o feito diante do Sporting. Como diz o velho adágio, um raio não cai duas vezes no mesmo sítio. Os donos da casa começaram a mostrar as garras ainda nos minutos iniciais do encontro. Contudo, perderam o quarto inicial por 4 pontos de diferença, 21-25. Carlos Guimarães conversou com a sua equipa e parece que surtiu efeito. Foram ao intervalo a vencer por 44-39. No terceiro período, as duas formações procuravam fazer demonstração de forças em plena Sexta-feira Santa. Porém, os Leões mostraram que são os reis da selva, não importa o dia, vencendo o quarto com um placar de 61-52, tendo consolidado a vitória no último e derradeiro período por 6 pontos de vantagem, 84-70. No final do encontro, José Carlos Guimarães, treinador do Sporting, agradeceu o desempenho do seu conjunto, bem como o apoio que tem recebido por parte do clube. Quero dar os parabéns às duas equipas, obviamente em especial a nossa que passou, mas gostava de dar uma palavra de apreço à equipa da Casa do Pessoal. 20 anos depois, o Sporting volta a mostrar que está no bom caminho. Então, neste momento, eu tenho que agradecer às pessoas que mais são importantes para mim, aquelas que estiveram conosco até agora. Por outro lado, o treinador da formação de Bengala, Amilcar Benedito, lamentou a derrota do seu conjunto. Erramos bastante e o Sporting soube aproveitar. Não estávamos nos nossos melhores dias, sentimos uma equipa um pouquinho descontrolada, mas cada vez que nós acertávamos, diminuíamos a desvantagem, o Sporting vinha mais forte. Então está de parabéns ao Sporting pela vitória. O extremo base do Sporting, Hélder Fernandes, foi o jogador mais valioso do encontro, ao anotar 19 pontos, 6 assistências e 5 ressaltos. No encontro das meias finais, os Leões de Luanda terão pela frente o campeão em título, o Petro de Luanda. Vamos a mais um intervalo. Estamos de volta para o último bloco do Hoje Notícias. No âmbito da sua responsabilidade social, a Direção-Geral da Feira da Liberdade do Golfo 2, em parceria com a Associação Solidária, faz hoje a entrega de bens diversos ao Centro de Acolhimento El Betel, situado no Zango 2. A Dilvane Stanislau está no município de Calumbo e traz mais dados sobre este assunto. Dilvane, muito boa tarde. Boa tarde, Alberto Capitão. Nós estamos no Centro de Acolhimento de Crianças e Jovens Desfavorecidos, El Betel, situado no Zango 2, para sabermos como é que está a ser a Páscoa aqui neste centro. Eu estou com o senhor diretor Adérito Nunda, que vai falar-nos um pouco sobre este dia. Senhor diretor, muito boa tarde. Está em direto para Hoje Notícia da Rede Girassol. Boa tarde. Senhor diretor, como é que estão a preparar a Páscoa? Bem, estamos a preparar bem, né? É uma Semana Santa, uma semana de alegria, de reflexão, e não deixamos de passar uma mensagem alusiva a esta semana. O centro realizou alguma atividade educativa sobre este dia? Sim, realizamos, falamos mesmo a quanto à própria Semana Santa, o que significa para eles e para nós e para a sociedade em geral, porque todo mundo hoje está a comemorar esta mesma Semana Santa. Os meninos aqui, será que eles sabem que eles seguem as regras, não é? De comer ou não peixe neste dia ou nesta semana? Bem, é o costume, né? É aquela coisa. Sim, estamos aqui a cumprir. Muito obrigada, senhor diretor. Obrigadíssimo, sim. Alberto Capitão, estas foram então as informações do diretor daqui do Centro de Acolhimento El Betel. Nós vamos voltar assim que formos chamados e para mais informações. Despeço-me com imagens de Alexandre Garrido, Dilvane Stanislau, a partir do Centro El Betel. Muito obrigado, Dilvane Stanislau.
E a Rede Girassol estreou ontem o programa Reportagem da Semana, um espaço onde a intenção é explorar os diversos ângulos da reportagem, com uma abordagem pormenorizada sobre os mais diversos temas da sociedade. Na estreia, emitimos 2 reportagens relacionadas à fé. Aqui no As Notícias vamos lhe dar a ver agora a peça que conta a história do dia a dia dos pregadores da Palavra de Deus. A proposta é do Josué Massuaco e do Ernesto Jaime. Boa tarde. Do ponto de vista organizacional, a igreja é composta por fiéis, pessoas que se reúnem para cultuar. Porém, a forma de atrair pessoas a Deus pode variar de religião para religião. Entretanto, a mais comum é a evangelização, segundo as Escrituras Sagradas em Marcos capítulo 16, versículo 15, que nos últimos tempos tem levado alguns fiéis a evangelizar em lugares públicos, o que antes não se via com frequência. Na sua maioria são jovens, ainda com vigor, que abdicam de ofertas prazerosas do dia a dia e se instalam em lugares movimentados por pessoas com uma Bíblia na mão e outros meios pregam a mensagem que acreditam ser divina. Eu começo a pregar no ano 2016, isso em junho. Em junho que a gente começou a pregar a palavra do Senhor, começamos a pregar e aí foi o ponto de partida para a gente chegar onde a gente está. Eu prego na rua do ano 2006. 2006 é o ano que eu iniciei a pregar o Evangelho na cidade de Luanda. Tenho o meu irmão espiritual que vive no Belo Monte. E nós estamos nos bairros, estamos no Sambizanga, Paraíso, quase em todos os bairros da cidade de Luanda, nós estamos lá a pregar o Evangelho. Por trás de quem decidiu abraçar e transmitir o Evangelho está a família que, em muitos casos, não apoia a escolha. É o caso deste jovem que tem pregado a palavra de Deus em autocarros há 10 anos. Na verdade, a princípio, conforme a Bíblia fala que o profeta não tem a boa honra dentro da sua casa, a princípio houve a rejeição, como toda fase do ministério, houve a fase da rejeição, em que alguns ainda diziam que é mera emoção, está a começar, depois vai parar. Mas as zombarias por partilhar a mensagem de Deus não vêm apenas de membros da família. Mercados, nos deparamos com aquelas pessoas que, enquanto estou a pregar, uns estão aí a debochar, não querendo prestar atenção na palavra do Senhor, assim como nos autocarros, onde vamos nos encontrar também com comediantes e tudo isso. Então há uma questão de ter certeza e de ter convicção naquilo que estás a fazer, porque se a gente nos deixar levar no que as pessoas vão falar, vão pensar, então a gente vai sair fora do propósito que nos levou a pregar no local em que a gente então está pregando. Muitos têm nos chamado de maluco, outros dizem que você bebeu, outros também dizem mesmo que você é mentiroso. Muitas vezes com folhetos na mão, megafones, Bíblia, sem olhar para a distância a percorrer, os também mensageiros chegam a caminhar quilómetros e a sair de um município para outro, ou seja, não medem esforços. Eu olho para que conheçam, porque a Bíblia, no livro de João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para os evangelizadores, partilhar a mensagem de Deus chega a ser uma necessidade maior que a fome ou sede que muitas vezes passam, pelo que curiosos, vendedeiras ou simpatizantes a quem evangelizam se solidarizam e oferecem alguma coisa para continuarem o trabalho. Procure buscar um Deus que tem ouvido e ele ouve, ele quer ouvir as suas orações. O objetivo e a finalidade ao sair para o campo pregar para as igrejas não é voltar com bem monetário, não é voltar com valores, mas por conta do que a gente faz, muitas das vezes leva o pessoal, por conta da recepção da palavra, leva muitas das vezes o pessoal a gratificar com algum valor, com alguma coisa, mas essa não é a nossa finalidade.
recebemos alguma coisa, nem sempre, mas recebemos. É em pleno espaço público, como neste autocarro, que muitos evangelizadores escolhem para poder transmitir a mensagem que dizem ser de fé e de esperança. Mas também é neste cenário que muitos evangelizadores, e rodeado de pessoas com diferentes destinos, como escolas, bem como trabalho ou outros, que os evangelizadores, com uma Bíblia na mão ou outros meios, procuram alcançar almas. Na verdade, no autocarro encontramos todo tipo de pessoas com diferentes temperamentos, onde há alguns que vêm para causar tumulto, mas pela graça de Deus, Deus tem nos dado a graça de poder apaziguar a situação, e Deus tem falado poderosamente. Tem sido uma experiência poderosa nesses 10 anos de pregar a palavra de Deus. Afinal, o que motiva estes jovens e senhores pregadores da palavra de Deus a estarem em condições não muito favoráveis a evangelizar, e que mensagem é que realmente transmitem? A minha real motivação é Cristo. Primeiro, por saber de onde Ele me tirou, onde eu estou. Segundo, por ter a certeza da salvação na fé em Cristo Jesus. Essa é a minha motivação, é a minha real motivação. Cristo Jesus. Quer dizer, a disposição, quem nos dá disposição é Deus. O Espírito Santo é que nos move. A mensagem principal do Evangelho sempre é Jesus Cristo, porque Jesus Cristo está acima de anjo, Jesus Cristo está acima dos profetas, Jesus está acima dos evangelistas. Então Jesus é o foco principal de todo o Evangelho. Quando Jesus fala e de pregar o Evangelho, a palavra Evangelho significa boa nova, boas notícias. E a grande notícia é Jesus Cristo, aquele que pagou pelos nossos pecados. As experiências de conversão não faltaram. Era uma mulher que estava totalmente embriagada, indecente, praticamente sem roupa, praticamente nua. E naquele exato momento eu estava a passar, mas senti da parte de Deus voltar, e olhei para ela e disse: olha, Jesus te ama. Disse simplesmente essa palavra, e depois de algum tempo, passaram-se mais de 15 dias, essa pessoa chegou para mim e disse: mano, lembras de mim? Eu não lembrava daquela pessoa. Ela depois me fez entender: olha, eu sou aquela pessoa que naquele dia chegaste para mim, Jesus te ama. E essa pessoa disse: olha, já várias pessoas disseram para mim que Jesus te ama, mas daquela vez que me falaste, eu senti um impacto diferente. Pode estar enganado quem pensa que estes evangelizadores são iletrados ou que não têm fonte de sustento. Trabalho. Sim, trabalho. Eu sou informático. Eu tenho feito alguns negócios, sim. Apanho às vezes qualquer coisa nos fardos de calçado, vou zungar, vender, e naquele bocado de dinheiro às vezes tiro lá um bocado também para me se alimentar e ir também pregar um evangelho no outro sítio, apanhar táxi ou tocar. Zelosos, os pregadores ou evangelizadores seguem de rua em rua, hospitais, praças ou outros lugares públicos, levando a mensagem que acreditam ser de salvação. Amém! Eu quero deixar um conselho a vocês. O retrato do dia a dia dos pregadores da palavra de Deus, a proposta da reportagem da semana. Estamos a colocar um ponto final a Hoje Notícias, edição de sábado. Boa tarde, fique bem, daqui a pouco tem desporto na rede.